aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antissi. Nos últimos vídeos a gente vem falando sobre São Boaventura, falamos um pouco sobre, primeiramente, sobre a sua vida, sua obra, suas relações com a filosofia de São Tomás. Em seguida falamos um pouco sobre a crítica que ele faz ao Aristóteles. Em seguida sobre sua teoria metafísica, que aparece aí como uma reação ao pensamento aristotélico que estava ressurgindo na época de São Boaventura. E em seguida falamos sobre sua teoria do conhecimento, como é que ele entende que se dá o conhecimento do mundo e das coisas de maneira geral, e quais são as relações disso com Deus. E neste vídeo a gente vai seguir nessa esteira para falar um pouco sobre a relação entre Deus e o homem, falar um pouco sobre a alma humana, enfim, algumas questões nesse sentido. Mas antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito do vídeo, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas. A primeira delas é comprando a obra que a gente está trazendo aqui, que a gente está usando aqui, pelos links na descrição. Tá? A coleção toda do Reale está aí na descrição para você comprar se você quiser. Para você vai sair o mesmo preço, só que se você comprar pelo link, para mim vai ser melhor porque vem uma comissão, ok? Então você acaba me ajudando e para você sai a mesma coisa. Além disso, você pode fazer uma doação pontual pelo Pix ou por um super chat durante a live, ou enfim, por aquele botão valeu que agora está habilitado no YouTube. Mas a melhor contribuição financeira que você pode fazer certamente é a contribuição pelo Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de apoio mensal onde, no meu caso, você pode me doar a partir de R$2 qualquer quantia todo mês. E por mais que você doe só R$2, o que pode parecer pouco, é muito importante porque você vai estar me dando alguma coisa que eu sei que vou receber no mês seguinte. Então isso é bom para eu poder me planejar. Então só por isso já ajuda bastante. Então sinta-se convidado a apoiar o canal por qualquer uma das vias que eu acabei de mencionar. E, finalmente, vamos para o vídeo. Bem, o conteúdo do vídeo de hoje vai ser basicamente sobre esse item 7 do Reale aqui. Deus, o homem e a pluralidade das formas. Então vamos lendo e aí a gente comenta um pouco sobre as doutrinas de São Boaventura. Se Deus é o ser ao qual remetemos todas as coisas, é estranha a cegueira do intelecto que não sente necessidade dele, sem o qual nada pode ver ou conhecer. Então vamos só lembrar um pouquinho algo que a gente comentou no finalzinho do vídeo passado, que é a última coisa que o Reale diz antes de entrar nesse ponto. Ele diz que no fundamento de todo o nosso processo intelectivo, de todo o nosso conhecimento, está o conceito de ser. Todos os outros conceitos eles são de alguma forma incluídos pelo conceito de ser, uma vez que o conceito de ser é o conceito de ser. De fato, todas as coisas são, portanto, todas as coisas estão de certa forma incluídas nele. Então, a gente tem o conceito de ser em nós, de maneira que isso serve como fundamento do nosso conhecimento. Esse conceito de ser, que se encontra no nosso espírito, ele é como que uma imagem de Deus, uma vez que Deus é justamente o ser em sentido absoluto. Deus existe num sentido pleno. E esse conceito de ser é como que uma irradiação do ser absoluto no nosso intelecto. Então é como que uma marca divina em nós. O conceito de ser colocado por aquele que é, por aquele que é ser de maneira mais excelente. Então nós temos em nós esse conceito de ser. Isso foi o que a gente fechou comentando no último vídeo. Mas agora voltando para o que eu acabei de ler. Se Deus é o ser ao qual remetemos todas as coisas, ou seja, esse conceito de ser que a gente tem mais fundamentalmente no nosso intelecto faz referência a Deus, é estranha a cegueira do intelecto que não sente necessidade dele, sem o qual nada se pode ver ou conhecer. Então é muito estranho que algumas pessoas ignorem o conceito de ser, ignorem que haja essa noção do ser pleno, que em última instância é a noção de Deus. É aquele conceito, aquela ideia que expressa Deus da maneira mais completa, mais adequada. E então, considerando que esse conceito é base para todos os nossos conhecimentos, para toda a nossa conceituação, uma vez que todas as coisas que a gente conhece são, é muito estranho que algumas pessoas ignorem esse conceito e que, portanto, ignorem Deus no intelecto delas. Pois bem, por estar convencido de que tudo fala de Deus, que está presente em nós mais do que nós em nós mesmos, Boaventura, mais do que demonstrar sua existência, preocupa-se em refinar ou purificar o olhar interior,
para que nele o homem encontre a marca de Deus impressa em sua mente e se disponha a aceitar essa verdade que toda criatura proclama. Né? Então, São Boaventura, como vocês devem ter percebido até agora, em nenhum momento ele se preocupou com um esforço de prova da existência de Deus. Né? Isso também não significa que ele não acreditasse que isso pudesse ser provado. A gente já vai falar já vai dizer daqui a pouco, que ele, de certa forma, acolhe o argumento de Santo Anselmo, né? O argumento ontológico, enfim, há um vídeo sobre isso, se você quiser voltar para ver. Agora, considerando então, né, isso aqui que eu disse agora, né, que São Boaventura acredita que tudo fala de Deus de alguma forma, como a gente viu nos últimos vídeos, que Deus está presente em nós, em algum sentido, justamente, né, nesse conceito de ser, até mais do que nós em nós mesmos, São Boaventura, mais do que demonstrar sua existência, preocupa-se em refinar ou purificar o olhar interior, para que nele o homem encontre a marca de Deus impressa em sua mente e se disponha a aceitar essa verdade que toda criatura proclama. Então, ao invés de tentar provar a existência de Deus, São Boaventura, vendo que esse esforço não parece fazer tanto sentido, uma vez que as coisas estão sempre manifestando Deus e falando dele o tempo todo, né, como vestígios de Deus, ele vai se preocupar em tentar purificar esse olhar do homem para dentro de si próprio, para que ele possa ver Deus nas coisas. Né? Então, antes de querer provar Deus, São Boaventura vai se preocupar em fazer com que nós como que limpemos as lentes do nosso intelecto e dos nossos sentidos para começar a perceber Deus nas coisas, justamente porque para ele Deus é bastante evidente, né? É algo bastante claro. Então, vale mais a gente tentar purificar nosso olhar e ver os vestígios de Deus nas coisas do que tentar prová-lo. Tudo isso que eu estou dizendo sobre vestígio de Deus, sobre imagem de Deus nas coisas, é algo de que a gente já tratou nos últimos vídeos. Tá? Então, se você chegou nesse vídeo de paraquedas, talvez você não esteja tão bem situado, mas se você voltar nos últimos vídeos, eu tenho certeza de que você vai conseguir se localizar. Então, quando o homem purifica então o olhar, né, quando ele passa por esse processo que São Boaventura chama fazer, ele consegue encontrar a marca de Deus impressa na sua mente. Né, justamente esse conceito de ser, né, que foi depositado ali e que nos permite conhecer as outras coisas, como eu disse no começo. E se dispõe a aceitar essa verdade que toda criatura proclama. Né? Então toda criatura proclama Deus. Né? Deus está em todas as coisas, está gritando em todas as coisas, num certo sentido. Né? Está se exibindo através de todas as coisas. Não no sentido exibindo, no sentido meio pejorativo, mas está se mostrando nas coisas. E se a gente não vê é porque nosso olhar ainda não está devidamente purificado. Então, por isso que a gente tem de passar por esse processo. Suas proposições acerca de Deus e tudo mais podem ser vistas também como provas. Né? De fato, assim, a gente pode chamar todo aquele processo pelo qual São Boaventura vê vestígios de Deus nas coisas como certas provas. Né? Quer dizer, se você entra num quarto que você imaginava que estivesse vazio, um quarto trancado, com as janelas trancadas e tudo mais, e você vê no chão pegadas, né, de sapato, você consegue chegar à conclusão de que alguém esteve ali. Né? Então, pelos vestígios que uma pessoa deixou em algum lugar, você consegue chegar à conclusão de que havia alguém ali, né? De que aquela pessoa existe, de que ela passou por ali de alguma forma e que ela interferiu naquele ambiente. Então, você, de certa forma, pode considerar isso uma prova. Né? Quer dizer, você partiu de certos vestígios deixados por algo e concluiu a existência desse algo. Né? Concluiu que algo deixou aqueles vestígios. Então, sim, a gente pode olhar para as proposições, como ele diz aqui, de São Boaventura acerca de Deus nas coisas, dos vestígios de Deus nas coisas, e entender isso, de certa forma, como provas. De maneira análoga a esse caso em que eu mencionei do quarto que, enfim, contém vestígios de que alguém passou por lá. Porém, mais do que provas, a gente pode chamar de provas, mas mais do que provas, são exercitaciones, né? Exercitações, exercícios, ou treinamentos para que o espírito saiba captar a presença de Deus fora de si, dentro de si e acima de si, em aproximação ascendente que se conclui com a visão beatífica. Então, novamente, ele não está tão preocupado em provar Deus, mas em treinar a si próprio. Esse processo de purificação também é, querendo ou não, um treinamento, um exercício que a gente faz com a nossa alma, de modo que ela cada vez mais consiga captar Deus nas coisas, de acordo com aquilo que a gente viu
anteriormente nos outros vídeos, né? Captar os vestígios de Deus nas coisas fora de nós, a imagem de Deus em nós e a semelhança de Deus nas coisas acima de nós. Né? Como ele diz aqui, né? Ele traça esse processo novamente, né? Para que o Espírito saiba captar a presença de Deus fora de si, né? Portanto possa captar os vestígios de Deus dentro de si, e portanto consiga captar a imagem de Deus na nossa alma e acima de si. Né? Então nas coisas divinas, nas coisas reveladas, a gente consegue captar a semelhança com Deus. Em aproximação ascendente que se conclui com a visão beatífica. Então a visão beatífica ela está justamente no ápice desse processo, né, de olhar para o mundo, olhar para si e olhar para cima de si até que você alcança a visão beatífica. Então Deus está presentissimus ipse anime, né, está presentíssimo, né, está presente de maneira plena na própria alma. E até o argumento do Proslogion de Anselmo, mais do que específica demonstração da existência de Deus, é argumento que prova a imediata presença de Deus em nós. Né? Então, o argumento de Santo Anselmo ele já foi explicado aqui. Vocês podem voltar no vídeo sobre Santo Anselmo para dar uma olhada nele, caso vocês não lembrem como ele funciona. Mas o fato é que ele passa por uma identificação de que no nosso intelecto há a ideia de Deus, né, que Santo Anselmo define, né, Santo Anselmo vai colocar como sendo aquele ser acima do qual nada pode ser pensado. Né, aquele ser do qual não se pode pensar nada maior. Enfim, você pode formular isso de algumas maneiras diferentes, dizendo a mesma coisa. O fato é que esse argumento, né, onde a partir dessa definição de Deus, dessa noção de Deus, Santo Anselmo vai concluir sua necessária existência, o São Boaventura vai identificar uma demonstração de que Deus está presente em nós de alguma forma. Né? Justamente no momento em que Santo Anselmo passa, né, ele considera o fato de que em nós há essa noção de Deus. Né? Há essa concepção de Deus, que é o ser acima do qual nada se pode pensar. Né? É o ser perfeitíssimo também. É outra forma que a gente pode colocar essa noção. Mas no fim das contas, aquele ser maior, e não só o maior ser, mas o maior ser possível, no sentido de que você não pode nem conceber algo acima dele. Ele é justamente o limite de toda a perfeição, né? A infinitude de todas as perfeições. E como há esse conceito em nós, né, e aí Santo Anselmo vai partir desse conceito para concluir que Deus não existe apenas no nosso intelecto, mas também na realidade. Mas o fato é que a gente tem esse conceito. Né? E a gente tendo esse conceito, aí a gente faz esse gancho, né? A gente pode fazer esse gancho com o que São Boaventura disse, né? Quer dizer, a gente tem esse conceito do ser pleno, né? A gente tem esse conceito que no fundo é o conceito de Deus, que sustenta, garante todos os nossos outros conhecimentos, justamente porque todas as outras coisas que a gente conhece são. Então, Santo Anselmo, considerando então que a gente tem em nós essa noção de Deus, né, a noção de Deus que, inclusive, segundo ele, nem o ateu acredita que esteja errada, né? Até o ateu deve admitir que esse é o conceito verdadeiro de Deus, essa é a expressão verdadeira e adequada da natureza divina. São Boaventura, então, conclui que em nós há esse vestígio de Deus, né? Deus está em nós justamente por meio dessa definição, né, dessa presença, que é o conceito de ser. Né, como o Reale já disse aqui anteriormente, é uma irradiação do ser absoluto. Né, é um reflexo do ser absoluto em nós. Então, o argumento de Santo Anselmo, mais do que específica demonstração da existência de Deus, é argumento que prova a imediata presença de Deus em nós. Então Deus está presente em nós, através desse reflexo dele que existe na nossa mente. É claro, a gente já falou aqui, que o ser humano ele expressa a divindade de outras formas. Né? Há uma série de tríades no ser humano que Santo Anselmo vai relacionar com Deus, né? Com a Trindade. Mas, enfim, aqui eu estou só enfocando esse aspecto do conceito de ser. Né? Você poderia dizer que o homem é a imagem de Deus em outros sentidos, né? Que o homem tem a imagem de Deus, que o homem tem uma irradiação de Deus
Você pode aplicar isso a outras questões também, mas aqui eu estou focando nessa parte do conceito de ser, seguindo o Reale, né, porque a gente estava falando do conhecimento e já entrou nessa questão da nossa relação com Deus. Aí o Reale segue dizendo algo muito interessante aqui, né? Segura um pouco ainda essa discussão do argumento ontológico e do fato do conceito de Deus, do conceito de ser, no sentido pleno, estar em nós de maneira que ele sustenta todos os outros conhecimentos. Deixa isso guardado, a gente já vai voltar a isso. Mas ele faz uma pergunta aqui, né? Como se pode propor a discussão à luz graças à qual nós vemos? Como se pode propor a discussão à luz graças à qual nós vemos? Né? Quer dizer, vocês devem saber que para a gente conseguir ver as coisas, a gente precisa da luz. Né? A luz bate no objeto, né? Reflete no objeto, chega até os nossos olhos. São Boaventura tem uma teoria da percepção dele, mas isso não importa muito agora. O fato é que, independentemente da teoria da percepção que você adote, da teoria da visão mais particularmente, o fato é que a luz está na base dos nossos conhecimentos visuais. Né? Se a gente capta qualquer coisa que seja, meu celular aqui em frente, a tela do meu computador, meu copo, o livro do Reale, se eu consigo captar qualquer uma dessas coisas com a minha visão, é por causa da luz. Então vejam bem, não faria sentido eu colocar em dúvida a existência dessa luz. Né? Eu poderia talvez colocar em dúvida a existência de algo que eu estou vendo. Eu estou num quarto escuro. Se eu olho aqui para o fundo e estou vendo meus livros, eu posso tentar olhá-los mais ou menos de longe, eu vou conseguir identificar alguns, supondo que eu não soubesse de cabeça a ordem de cada um deles na estante, mas eu estou olhando os livros de longe, eu não consigo ver direito qual livro é cada um. Está tudo muito apagado, os livros estão todos empilhados, não está dando para distinguir muito bem. Eu poderia colocar em dúvida, né? Será que aquele livro ali é aquele livro mesmo? Né? Será que aquele livro ali existe mesmo, sendo aquele livro que eu estou pensando? Então, por exemplo, eu estou procurando o Tratado da Trindade de Santo Agostinho, que é o próximo livro que a gente vai ler na Sexta Patrística, fiquem ligados, lá no canal do Marcelo. Eu posso estar olhando para a estante, a princípio, eu tenho esse livro, eu imagino que ele talvez esteja na minha estante, eu posso estar olhando assim, no quarto escuro, olhando a estante e pensando, será que o livro da Trindade existe ali? Né? Será que existe esse livro na minha estante? Porque eu deixei ele ali, talvez eu tenha tirado. Mas eu sei que ele fica ali na estante durante uma boa parte do tempo. Mas está meio escuro, eu não estou conseguindo identificar se aquele é o livro ou não. Eu não sei identificar se aquele livro existe ali ou não. Eu poderia colocar isso em dúvida. Eu posso colocar em dúvida o tempo todo se as coisas que eu estou vendo são, de fato, as coisas que eu estou vendo. Né? Justamente quando está com pouca luz, às vezes é meio difícil de distinguir o que está diante de mim. Mas, de todo modo, é a luz que está me permitindo identificar essas coisas na realidade, né, com a minha visão. Então, eu posso, de diversas formas, colocar em questão, colocar em dúvida as coisas que eu estou vendo. Né? Justamente porque nem sempre isso está muito claro. Então, eventualmente, eu posso acabar questionando isso. Será que aquele livro ali existe? Né? Eu estou numa floresta de noite. Eu estou vendo uma sombra ali. Eu falei, parece uma pessoa. Será que aquela pessoa existe mesmo? Será que não é outra coisa? Eu estou me confundindo? Então, as coisas que a gente percebe pela luz, pela visão, né, através da luz, a gente pode, de certa forma, colocar em dúvida nesse sentido. Agora, o fato é que mesmo a gente conseguindo colocar em dúvida algumas coisas que a luz nos apresenta, né, que a visão nos apresenta, justamente porque, eventualmente, isso pode estar um pouco confuso na nossa percepção, a própria luz eu não posso colocar em dúvida. Né? Não faz sentido que eu coloque a luz em dúvida, porque é a luz que está me dando o fundamento de eu conhecer aquilo ali. Né? Se eu estou vendo alguma coisa num quarto escuro, se eu estou vendo um livro na minha estante no quarto escuro, estou tentando identificar qual é, mas eu estou vendo algo dele, é porque existe luz. É porque alguma luz existe. É porque eu estou pressupondo a luz para poder fazer esse ato de visão. Para poder fazer esse ato de percepção. Todo esse meu ato de vista, de visão, ele está sustentado pela luz. Ainda que eu não esteja conseguindo distinguir muito bem algumas coisas. Né? Ainda assim, a luz está pressuposta. E o fato é que a luz está ali, atuando. Que a luz existe e está ali sustentando o meu ato perceptivo.
essa é a pergunta que ele faz. E aí eu acho que talvez já tenha ficado meio claro que essa luz da qual ele está falando de maneira metafórica é Deus para o conhecimento intelectual. Ele diz aqui. Então ele se pergunta, né, como se pode propor a discussão à luz graças à qual nós vemos? A gente não põe em discussão a luz pela qual nós vemos. Se a noção de Deus como ser absoluto está na base de todo o nosso conhecimento, como a luz está na base de toda a percepção visual, não há necessidade de demonstrar sua existência. Não há necessidade de demonstrar a existência de Deus, mas somente de esclarecer sua presença, para que nosso louvor seja consciente. Tem algumas coisinhas aí, a gente já vai entrar nelas depois, no final, essa parte do louvor consciente. Mas o fato é que, o que ele está querendo mostrar para a gente, é que a luz está para a visão da mesma forma que Deus está para o nosso conhecimento intelectual. Quer dizer, a luz é o que está sustentando a visão. Da mesma forma, é Deus, esse conceito de ser que Deus colocou em nós, é o conceito de Deus, no fim das contas, que está sustentando os outros conhecimentos. Então não faz sentido, nesse contexto, a gente colocar em dúvida a existência de Deus. Deus é a luz pela qual a gente intelige as coisas. Da mesma forma, quando eu estou vendo o quarto aqui ao meu redor, talvez eu possa colocar algumas coisas na dúvida, algumas coisas que eu não esteja conseguindo ver direito. Algumas coisas que eu não estou conseguindo ver direito eu posso colocar em dúvida. Mas a própria luz que está me permitindo ver essas coisas não pode entrar em dúvida. E justamente a mesma coisa se aplica a Deus. Eu posso duvidar de que eu consegui captar, de que eu entendo, de que existem algumas coisas. Agora, Deus é o fundamento do meu conhecimento de qualquer coisa que seja. Ele é o ser pleno. Ele e é a imagem desse ser pleno que eu tenho na minha mente que me permite ter a noção de ser e, com base nela, conhecer as coisas. Portanto, Deus não pode ser questionado. Não faz sentido, melhor dizendo, questionar Deus. Não há necessidade de demonstrar sua existência, mas somente de esclarecer sua presença. Quer dizer, a gente também não precisa provar a existência da luz, a gente não precisa ver a luz para saber que ela está ali. Agora, a gente pode esclarecer a presença da luz. A gente pode virar e dizer, a gente não consegue ver exatamente a luz, mas na verdade a gente vê através dela. Você pode explicar como a luz funciona, como é que ela auxilia e sustenta o nosso conhecimento visual, mas, enfim, não tem por que você demonstrar a existência dela. Você só explica como que ela está sustentando a sua percepção. Da mesma forma, Deus, você não precisa, segundo São Boaventura, você não precisa provar Deus, demonstrar a sua existência. Você apenas esclarece, elucida como e em que sentido ele está sustentando os outros conhecimentos, como a gente já fez, como a gente já mencionou. Justamente por Deus ser, o conceito desse ser, o conceito do ser pleno, é o que nos permite conhecer as outras coisas, justamente porque ele inclui o conceito das outras coisas. As outras coisas que são ser também, mas são em grau inferior. Então o conceito de Deus ele inclui todos os outros. Bem, como ele disse aqui, para que o nosso louvor seja consciente. Por que isso é importante? Todas as coisas, se vocês pararem para pensar, dentro dessa forma de ver o mundo que São Boaventura nos propõe, elas louvam a Deus de alguma forma. A gente poderia dizer isso sem muito erro. Quer dizer, tudo expressa Deus de algum jeito. As coisas externas como vestígios de Deus, o ser humano, as coisas internas ao homem como imagens de Deus, ao homem e às criaturas intelectuais, como ele diz, e as coisas divinas expressam Deus ao modo de semelhança. Então, tudo está expressando Deus de alguma forma. De certa forma, tudo está nos remetendo ao Criador. Tudo está louvando a Deus. A gente poderia, sem muito problema, colocar dessa forma. E ninguém precisa ter consciência disso para estar louvando a Deus. Quer dizer, as plantas elas expressam algo de Deus. O nosso processo de conhecimento expressa algo de Deus. Para ficar aqui no nosso exemplo, o nosso processo de conhecimento ele está sempre pressupondo Deus e, digamos assim, usando Deus. Fazendo referência a Deus, ainda que a gente não tenha consciência disso. Mas o fato de estar usando significa que, de certa forma, a gente está sempre evocando Deus, sempre o honrando de alguma forma, sempre louvando a Deus de alguma maneira. Agora, é muito diferente quando a gente louva a Deus conscientemente. Quando a gente
de maneira clara, está fazendo algo do agrado de Deus, né? Quando a gente está lembrando de Deus, sabendo que a gente está lembrando de Deus. Quando a gente está fazendo uma coisa boa, sabendo que aquela ação boa é para Deus, né? Isso eleva o sentido das coisas que acontecem com a gente, né? Quando a gente tem consciência de que aquilo que a gente está fazendo, aquilo que está acontecendo, ou aquele ser que está diante de nós, em última instância está fazendo referência ao Criador, né? Então a consciência do que está acontecendo ali, né? A consciência da presença de Deus nas coisas e a consciência da presença de Deus no nosso intelecto, no nosso processo de conhecimento e tudo mais, ela melhora o nosso louvor a Deus, né? Ela torna essas nossas ações que louvam mais a Deus do que louvavam antes da gente ter consciência de que elas louvam a Deus. Então, é uma questão de você vislumbrar o sentido último daquilo, né? A que aquilo está fazendo referência em última instância. Então é claro que isso eleva o nosso grau de louvor a Deus nessas ocasiões. E aí ele segue aqui. Escreve Boaventura no comentário às sentenças. Não há louvor perfeito, senão há quem aprove, nem há perfeita manifestação, senão há quem entenda, nem transmissão perfeita de bens, senão há quem desfrute. Então ele diz que para haver um louvor perfeito, é necessário que haja uma aprovação, um entendimento e um deleite, né? Um desfrutar daquele louvor. E isso, enfim, isso só pode acontecer de maneira consciente. E ele diz aqui, e como só a criatura racional pode aprovar, conhecer a verdade e desfrutar dos dons que se obtém com aquele louvor, as outras criaturas, as irracionais, não se reportam imediatamente a Deus, mas somente através da criatura racional. Né? Quer dizer, eu falei aqui sobre criar consciência de que em diversos momentos da nossa vida, em diversos processos, em diversos entes, as coisas estão louvando a Deus. Isso como uma forma de aprimorar nosso louvor a Deus, de tornar nosso louvor a Deus mais excelente. Essa é uma recomendação que só se pode fazer um ser humano, né? Eu não posso pedir para a planta ou para o animal criar consciência de que ele está louvando a Deus. O animal ali, quando ele está, digamos assim, no modo automático, ele já está honrando a Deus da maneira dele, né? Já está honrando a Deus por estar desenvolvendo ali as suas potências, enfim, refletindo a Deus nos seus vestígios. Agora, o ser humano ele pode criar essa consciência, então ele pode se elevar acima da natureza e, como ele diz aqui, né, se reportar mais imediatamente a Deus, né, tendo consciência de que tanto as coisas como ele próprio se referem a Deus em última instância. Então ele acaba servindo justamente como um ponto mediador entre Deus e a criação, no sentido de, como ele disse aqui, as coisas irracionais não se reportarem imediatamente a Deus, mas somente através da criatura racional. Então quando a gente entende que há vestígios de Deus nas coisas, né, quando a gente entende isso, a gente está elevando as coisas junto conosco, né, e assim a gente está se reportando a Deus todos juntos, ainda que o homem esteja fazendo isso de maneira mais excelente, mais perfeita, a gente, com isso, acaba elevando também o louvor das criaturas a Deus. Elas passam a se reportar, através de nós, a Ele. Esta, por seu turno, é esta criatura racional, que é capaz de louvar, conhecer e assumir outras coisas para delas desfrutar, é feita para se reportar imediatamente a Deus. E por essa relação imediata com Deus, o homem é imagem de Deus. A gente já explicou um pouco o que São Boaventura quer dizer quando ele fala em imagem de Deus aqui. E a imagem, graças às suas faculdades espirituais, como a memória, a inteligência e a vontade. É interessante, novamente, ele citando uma tríade aí, né? A memória, a inteligência e a vontade. 3 faculdades da nossa alma, né? Do nosso espírito. Mas, enfim, é por causa delas que a gente em última instância, imagem de Deus, pelo que ele está dizendo. E aí, isso nos leva justamente a falar sobre a questão da alma, né? Porque memória, inteligência e vontade são faculdades justamente da alma. E aí o Real vai dizer aqui que por essa riqueza, né, justamente por ser imagem e semelhança de Deus, né, pelo fato do homem ser imagem e semelhança de Deus, a alma goza de certa independência do corpo, uma particular necessidade de existir por si mesma, a necessidade de ser substância e, portanto, composta de matéria e forma. Né? Então, justamente por ter essa abundância de manifestação divina nela,
a alma, ela tem essa, como ele diz aqui, uma tendência não, né? É uma necessidade, né, de existir sem o corpo. Então ela tem essa autossuficiência até certo ponto, né, de certa forma. A ponto de São Boaventura afirmar aqui que ela é substância e que ela é composta de matéria e forma. Né? Ao contrário, enfim, do que diria provavelmente um autor de inspiração aristotélica, né, que colocaria então a alma como sendo apenas forma, que unida à matéria, que é o corpo, forma o ser humano. Então a alma como um dos elementos constitutivos, elementos não do ponto de vista material, mas do ponto de vista metafísico, né, como um dos constitutivos do homem. Né, não como sendo uma substância completa, mas como sendo a forma que, assumindo, né, e ordenando a matéria, gera o ser humano, resulta no ser humano. Mas, então, como ele diz aqui, a alma ela tem esse ímpeto, essa necessidade de ser forma. Aliás, de ser substância, perdão. E, portanto, composta de matéria e forma. Então, a alma... Desculpa, eu estou cansado. A alma tem matéria, ao contrário do que a gente costuma ouvir. Né? A alma, ela mesma tem a sua matéria e tem a sua forma. É muito curioso isso. Sendo capaz de existir por si mesma, de agir e de sofrer, a alma, como todas as substâncias criadas, é composta de matéria e forma. Né? Então, ela tem essas duas coisas. Né? Ela não é pura forma privada de matéria. Ela é uma substância completa por si. Ainda que, como ele vai dizer aqui, ainda que ela se una como forma, ou seja, como perfeição ao corpo, que por seu turno também é constituído de matéria e de forma. Né? Então, vejam bem, a alma tem matéria e forma, corpo tem matéria e forma, e eles se unem numa relação que a gente pode chamar de formal num certo sentido. Como ele diz aqui, a alma ela se une ao corpo como a perfeição dele, né? Como aquilo que de fato vai elevar a sua... vai realizá-lo, né? De maneira mais perfeita. Então, vejam bem, ela ainda tem uma função formal com relação ao corpo, apesar de ela não ser forma naquele sentido em que a gente está acostumado a conceber. Né? Não é forma no sentido aristotélico. Ela tem matéria e forma, e o corpo tem matéria e forma. E a alma, tendo matéria e forma, ela, num certo sentido, ela é forma do corpo, que também tem matéria e forma. Ou seja, a gente tem duas substâncias, mas uma substância atuando como forma da outra, ainda que as duas tenham cada uma a sua forma e cada uma a sua matéria. Né? São ambas substâncias compostas. Ele diz aqui, né, agostinianamente, alma e corpo são duas substâncias, embora complementares, isto é, feitas uma para a outra. Então existe um certo tipo de desígnio, né, que encaixa essas duas coisas. Essas duas coisas elas naturalmente tendem a se encaixar de uma maneira que a gente pode chamar de formal num certo sentido, mas não é formal naquele sentido mais aristotélico, como eu acabei de dizer. E aí a gente lembra aqui, né? Ele diz aqui agostinianamente, né? Então isso vem de Santo Agostinho em alguma medida. Bom, São Boaventura é um grande defensor de Santo Agostinho, e a gente já falou um pouco sobre isso nos últimos vídeos, né? Como ele traz Santo Agostinho, e isso está ficando bem claro ao longo das explicações, né? Como ele traz Santo Agostinho e traz Platão para combater o aristotelismo do seu tempo. E bom, pessoal, este foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Terminamos São Boaventura, né? Finalmente. Agora a gente vai poder avançar um pouco mais na Idade Média. A gente está acabando, inclusive, o segundo volume do Reário. A gente vai fazer alguns episódios agora, nos próximos vídeos, falar sobre o averroísmo que estava surgindo ali na época de São Boaventura, falar um pouco sobre ciência na Idade Média, e depois a gente entra naqueles dois grandes autores que... Enfim, dois dos maiores autores da Idade Média, né, que são Duns Scotus, Guilherme de Ockham. E no final a gente vai falar um pouquinho sobre algumas outras tendências que surgiram ali. Acho que tem mais uns 3 vídeos só depois desses dois autores. E aí, finalmente, a gente termina o segundo volume. Então espero que dê tudo certo, espero que vocês estejam aproveitando. Peço desculpa se algo ficou meio confuso hoje, eu estou bastante cansado, mas a gente, né, não pode parar com... O show não pode parar, né, como dizem. E, bem, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Deixem um like aí embaixo, comentem, inscrevam-se no canal. Façam todos esses processos aí que eu sempre peço para vocês fazerem. Considerem apoiar o canal financeiramente. O mais importante,
apoiar eu já falei. Ai, desculpa, eu tô cansado. Divulguem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. Isso é o mais importante. Valeu.